O Instituto Eckert, ele é um instituto que ele se preocupa com essa parte de pesquisa e muito dessa pesquisa aplicada às empresas, principalmente. Ele trabalha muito focado na área comportamental, então vai ter muita coisa dentro do processo de recursos humanos, e tudo que eles vão falar aqui hoje, né, ele se aplica a qualquer elemento dentro do nosso processo de vida, inclusive na vida pessoal. Claro que eles vão dar um enfoque profissional deles, eles vão mostrar o instituto, para vocês terem consciência do que faz esse instituto e como é que são as ferramentas que eles utilizam. Vou mostrar um pouquinho da ferramenta e vou falar um pouquinho disso, tá? Então, eu tenho aqui do meu lado o Marcos Carlos, depois ele se apresenta melhor. Também vão estar aqui conosco hoje a professora Ivone e o professor André Luiz. Obrigado. Por favor, professores. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal de casa também. Primeiro, registrar a nossa satisfação no Congresso de Educação, Ciência, Tecnologia e Sociedade da Faculdade São Francisco de Assis, no qual recebemos com muita honra o convite, e cá estamos representando o Instituto Descartes, eu, professor Ivone, e o André Luiz, que é diretor do Instituto Descartes. Bom, falar um pouco de mim rapidamente. Eu tenho 43 anos, empreendo na área de educação corporativa e sou associado do Instituto Descartes. Sou associado neste ano e venho trabalhando em alguns projetos com o Instituto. E convidado através do Alexandre Limeira, que é o diretor, e do diretor Paulo Ferreira, para participar do Instituto, e tem sido uma experiência bem interessante, uma vez que é um instituto empresarial focado em negócios que permeiam a área, como o professor Wilson falou, comportamento humano, recursos humanos, planejamento estratégico e outras áreas que são do nosso interesse. Professor, por favor. Boa noite. Em primeiro lugar, é uma satisfação nós podermos estar aqui e trazer um pouco da nossa experiência, sabendo que, né, num mundo que gira tão rápido, a gente precisa, sim, estar se modificando e se atualizando. Bem, meu nome é Ivone Chasteaubriand, a minha formação é em administração, mestrado na área de recursos humanos, com integração com o Mercosul. E atuei fortemente em indústria, praticamente onde eu digo assim que foi no chão de fábrica que eu tive a minha principal escola. Mas, como professora universitária também, mais de 30 anos já atuando nessa área, então eu vejo o que o professor Milton trouxe aqui, o quanto é importante, sim, essa área de extensão para trazer a prática, para trazer a vivência que se tem no que está acontecendo. Por mais que a gente saiba que o conhecimento, que os livros, enfim, que os artigos nos tragam muitas informações, é no dia a dia, é na vivência, e é no comportamento, não é, das pessoas que estão conosco, é que a gente tira os melhores resultados e pode, vamos dizer, se capacitar melhor. Obrigado. André, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou André Luiz da Rosa, sou diretor de relacionamentos do Instituto Eckert e tenho formação da parte de tecnologia, publicidade e propaganda e design de produtos. Obrigado, André. Acabei não falando da minha formação. Eu sou formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Como eu falei, estou empreendendo na área de entregas digitais. Bom, eu vou apresentar, então, brevemente o Instituto Eckert, para que vocês entendam um pouco a estruturação do Instituto. Depois a gente vai uma apresentação da professora Ivone sobre a metodologia, empregada no que a gente quer apresentar para vocês, que é o Eckert Competências Empresariais. Depois eu volto a palavra para mim, para que eu apresente a estruturação comercial desse serviço.
E aí depois a gente finaliza com a professora novamente falando um pouco sobre gestão de pessoas e como a gente enxerga isso como uma engrenagem. Bom, já está aparecendo. Por favor, pode passar. Eu vou passar, deixa eu passar. Então, o Instituto Descartes é focado em trabalho colaborativo, né? Busca soluções para problemas comportamentais, sociais, culturais, organizacionais, tecnológicas, empresariais e de competências humanas. O Instituto está completando neste ano 17 anos. A missão do Instituto é estimular organizações a produzir riquezas, desenvolver valores eminentemente construtivos, sem jamais agredir o homem, a sociedade e a natureza. O negócio do Instituto, então, é gerar riqueza através de pesquisa, educação, treinamento, desenvolvimento, consultorias e soluções tecnológicas e complementares para as organizações. Então, é muito por isso que empresas como a minha se aproximam do Instituto e são acolhidos, porque o Instituto tem esse viés de aproximação e de gerar riqueza, gerar negócio. Aqui está o site do Instituto. Convido a todos para que conheçam o Instituto, para que nos visitem e vejam inúmeras possibilidades que tem lá, tanto educacionais quanto dinâmicas. Tem cursos, bom André colocar. Tem cursos, tem uma aba ali com cursos que são bem relevantes. Professora, por favor. Eu vou continuar. Claro, pode deixar. Bem, este trabalho eu também acabei não colocando, mas nós aqui fizemos um time, né, de trabalho para, vamos dizer, para desenvolver essa metodologia, embora foi um trabalho que começou a ser concebido também a nível de doutorado e se trouxe a metodologia, né, pelo Instituto, e agora nós vamos apresentar. Tá? Falando um pouquinho sobre as pessoas. Tá? Nós, como seres humanos, naturalmente, a gente traz uma bagagem de medos, vamos dizer assim. Né? A gente não quer ser pobre, por exemplo. Né? A gente quer ter uma sobrevivência, quer galgar um posto melhor, um trabalho melhor, né? Poder usufruir melhor da vida. Né? Então, um dos medos que a gente traz, não quero me desempregar, por exemplo. Né? Ou eu preciso ter um controle financeiro para que eu siga a minha caminhada. Outra questão é o medo da velhice. Né? Quem não tem medo da velhice? Não, que nada, quando chegar eu penso. Não é bem assim. Eu vejo, às vezes, alunos que dizem assim, prof, mas eu já estou fazendo 30. Eu digo, sim, e daí? Quanto tempo tu pensa em viver? Né? Aí, sabe a média de vida do brasileiro? Então, pensa, tu deve ter no mínimo 50 anos pela frente. Mas vê que essa preocupação já é uma questão recorrente do ser humano. Outra questão, nós somos ávidos por criticar, né? Como é fácil criticar. Olha o cabelo, mas olha, né? Aquilo vem automático. Mas não gostamos de crítica. Ou dificilmente estamos preparados para a crítica. A gente acha que ela é boa, ela é construtiva, que é muito bom a gente ter, né, que alguém venha e chame a atenção de nós sobre alguma coisa, mas, no fundo, a gente tem medo da crítica. A gente vai apresentar, nós estamos aqui apresentando, né? Podemos dizer larga experiência, mas a gente sabe, a gente está sujeito à crítica. Pô, estamos falando de que jeito? Sério, enfim, alguma coisa. É ou não é? Quando vocês têm que apresentar um trabalho, quando vocês têm que se expor, né? Nós também temos medo de perder um amor, né? Seja lá que seja
aquele amor da nossa vida seja um amor de um filho que viajou e saiu de casa e que não está dando mais atenção, né? Ou, enfim, a gente não gosta de perder uma coisa que a gente gosta. Medo de problemas de saúde. Hoje nós trabalhamos, né, num mercado, vamos dizer assim, que a cada quadro nós temos uma farmácia, se não duas, né? Isso representa o quê? É porque existe muito consumo e porque existe muita gente, né, se automedicando também. A gente sabe que o Brasil é um dos países onde essa prática acontece com bastante relevância, né? Então, porque, uma dor de cabeça, não, mas eu tenho um remédio aqui, eu acho que eu devo estar com enxaqueca. Então, todos nós somos um pouco, né, médicos e, vamos dizer, orientadores de amigos, de pessoas tentando ajudar. Então, o que é isso, né? A saúde, a gente que está em perfeita saúde, não pode ter uma dor, um cansaço, uma coisa que não comeu bem, enfim, né? E, por fim, a gente tem medo da morte. Quem não tem medo da morte? Eu não, vou pensar isso só quando. E aí, às vezes, a gente se depara, assim, tu sabe, aquela pessoa, tu vê, estava bem, né? Então, volta e meia, a gente está tendo também alguma notícia e que nos remete a pensar nessa questão. Então, esses aspectos que eu apontei, eles vêm muito ao encontro de coisas inerentes a nós. São inerentes a nós. Então, quando eu vou trabalhar com pessoas, seja profissionais, seja na alunos, seja em empresas, nós carregamos, né, questões intrínsecas mais ou menos determinantes no nosso comportamento. Pode passar. Bem, então, este método de trabalhar com competências para bem de, vamos dizer assim, buscar a maior eficácia dentro de uma empresa e, ao mesmo tempo, nós fazermos com que os profissionais daquela empresa gostem de trabalhar nessa empresa e permaneçam na empresa. É aquele, vamos dizer, aquele momento ideal, né? Mas é o que se busca. Então, o que seria competências, né? As competências, pode passar. Vamos dizer assim, se eu resumir, eu até, porque a gente pode conversar muito a respeito, eu vou cuidar um pouquinho do nosso tempo, né, Marcos? Mas, enfim, quando se compôs essa questão de competências, muitos aspectos realmente afloraram. E, nesse sentido, o trabalho acabou contemplando 5 grandes dimensões. 5 grandes dimensões. Essas dimensões são aspectos biológicos, né? Aquele aspecto, assim, aspectos de cada um, seria, né? O aspecto físico, né? Aspecto onde a gente fala de expressão de sentimentos, que seriam os aspectos psicológicos, que também compõem essa dimensão. Os aspectos tecnológicos, da tecnologia, que seria o quê? A nossa sociedade, o nosso contexto em que se convive. Então, seria os aspectos sociológicos. Depois, nós teríamos os aspectos econômicos. A gente sabe o quanto o aspecto econômico está intrínseco na nossa vida. Né? Se o país está de uma forma bem, né? Nós temos todo um envolvimento maior ou menor nas questões que estão acontecendo. Mas isso interfere muitas vezes na nossa caminhada profissional ou nas nossas expectativas, né? nas nossas apostas de vidas pessoais e de vida profissional também. Então, o aspecto econômico é muito importante. E o que a gente chama de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo seria aquela caixinha preta que todos nós temos
e que ele está transitando ali entre o que eu sou, como é que eu quero ser, como é que eu estou me comportando, enfim. Então, são dimensões que, para construir essa metodologia, se levou em conta. As 5 competências, então, as grandes competências que foram elencadas, tá? Nós temos a liderança, que seria a busca em harmonizar, né, os grupamentos humanos. Então, qual é o papel da liderança? O quanto cada profissional precisa ter de liderança ou não, né? Nós temos a dimensão de relações interpessoais, que é a busca, né, dessa harmonia também entre as pessoas, entre os departamentos, entre os grupos, enfim. Teríamos os aspectos, a dimensão administrativa, que, quer queiramos ou não, a gente vive dentro de regras. Tudo tem regra. Tudo tem legislação ou, direto ou indiretamente, tem uma regra. Então, como é que nós vamos administrar esse contexto organizacional, né? Considerando, então, essas questões administrativas. Questões técnicas, não, né? De considerar as questões que envolvem realmente aspectos específicos, aspectos de conhecimento, enfim, então, efetivamente, as questões que envolvem os resultados, né? E as questões operacionais, que seriam os recursos, a aplicação dos recursos dentro das organizações, né? Pensem bem, se nós temos 5 dimensões nesta metodologia, cada dimensão, ela tem um número máximo de 100 pontos, que depois o André vai colocar na prática como nós podemos aplicar a metodologia de competência, certo? Para cada cara. Sim, bem procedente. Essa metodologia das competências, ela vem ao encontro de trabalhar o posicionamento profissional de cada um dentro da organização, de cada cargo dentro da organização, certo? Então, nós temos as 5 dimensões que, no máximo, somam 100 pontos. Por exemplo, como nós temos 5 dimensões, se eu estiver trabalhando com um gestor, se eu estiver trabalhando com uma pessoa que assume um cargo de chefia, por exemplo, provavelmente liderança vai ser onde eu terei maior pontuação, né? Relações interpessoais também, talvez nem tanto operacionais, talvez operacionais é onde eu terei um menor percentual. Mas é nessa métrica que nós que nós trabalhamos. E aqui, vocês provavelmente já ouviram, né, até através dos professores, enfim, das leituras, não é? Nós utilizamos os elementos, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, é o chá, né, que seriam as 3 premissas que estariam sendo contempladas em cada dimensão. Então, pegando um exemplo, né, conhecimento é o saber, eu sei, eu conheço. Habilidade é eu saber fazer. E a atitude é o ser, é como eu vou fazer. Então, pegando um exemplo bem coloquial, né? Um motorista, no momento que ele faz o seu exame de admissão para tirar sua habilitação, sua carteira, ele estudou, ele tem conhecimento, né? E ele vai fazer o que depois disso? Uma prova prática para verificar se o conhecimento dele está atrelado às suas habilidades e, ao mesmo tempo, qual vai ser a atitude dele no trânsito. Então, para ele efetivamente ter uma competência, né, como motorista, ele terá que congregar essas 3
características: conhecimento, habilidade de fazer e como eu me comporto, como eu sou nessa atividade que eu estou fazendo. Bom, então aqui, vocês podem ver ali na projeção, nós temos, por exemplo, uma das dimensões, que foi a primeira, é liderança. Liderança, então, nós temos conhecimento, habilidade e atitude. Depois nós temos a outra dimensão, relações interpessoais, a mesma coisa. Quanto em relações interpessoais, eu considero em conhecimento, em habilidade, em atitude. E aí a gente pode pegar alguns exemplos práticos, assim, para assim, ilustrar o quanto, né, de repente, precisa mais conhecimento, ou vai precisar mais habilidade de tratar, e não é tanto conhecimento, né? Ou, ao menos, neste aspecto, a ponderação será diferente. Depois, na área administrativa, a mesma coisa, na dimensão administrativa, a mesma coisa, conhecimento, habilidade e atitude. Nas competências técnicas, da mesma forma, operacionais, da mesma forma. Para dar uma dimensão do trabalho, né, foram organizados 75 fatores para essas 5 dimensões. 75 fatores. Desses 75 fatores, 10 são conhecimento, 35 habilidade e 30 atitudes. Assim, falando para vocês, talvez fique um pouco árido, porque na aplicação vocês vão poder entender mais o resultado, a resultante desses fatores. Cada vez que a gente fala num processo de avaliação, num processo de admissão, ou num processo de, vamos dizer assim, de carreira, a gente usa muitos termos, né? Agilidade, desempenho, fidelidade, mas muitas vezes, nestes aspectos, o conceito dessas questões ele fica genérico, ele fica abstrato. Então, a ideia foi abrir e desdobrar ao máximo essas características, porque isso ajuda o gestor a poder compor de maneira profissional e de maneira, vamos dizer assim, sem levar em conta questões pessoais, e sim questões metodológicas, e buscar o melhor resultado. Aqui vou passar breve, mas vocês também poderão depois ter acesso a esse material. Por exemplo, elemento de conhecimento na área de liderança, relacionamento, incentivo, apoio. Então, vem aqui os adjetivos, as qualificações para a dimensão de liderança no quesito conhecimento. Elementos de habilidade, olha só, gestão de conflitos, né? Capacidade de incentivar, de mobilizar, de estimular, capacidade para tomada de decisão. E para tomada de decisão, a gente sabe, não, para as questões do dia a dia, para aquelas tomadas de decisão também que exijam, né, aquela postura, aquela comunicação pertinente. Só uma ponderação importante, que é a descrição, né, do cargo, vai tirando da subjetividade, que muitas vezes a gente vê nas empresas o cargo, o que o sujeito tem que fazer. E com esse tipo de desenho vai ficando cada vez mais claro, tanto para quem solicita, quanto para quem vai ter que executar tal tarefa, o que precisa ser atingido. É interessante, o André colocou também que esse mapeamento ele é feito através de um questionário. No caso, o executante do cargo preenche o questionário e este questionário vai
alimentando a metodologia, e por essa metodologia vai se ponderando os pesos para cada competência daquela função, daquele cargo. Bem, então, só seguindo aqui, vamos dizer, atitude, né? Agir com energia, esclarecedor, imparcialidade, iniciativa, senso crítico e responsabilização. Na realidade, tudo isso que a gente está lendo aqui são 75 fatores que compõem essas 5 dimensões. As perguntas, a gente mapeia todos esses tópicos. Nas perguntas no questionário, todos esses tópicos eles aparecem. Então, também é uma oportunidade para o ocupante de cargo se enxergar naquela atividade. Porque muitas vezes a gente tem um nome do cargo. E quem ocupa o cargo é que vai fazendo as atividades. Às vezes sai um ocupante, entra outro, e a pessoa que entra não necessariamente siga fazendo as mesmas coisas. E muitas vezes a pessoa entra e diz, não, eu estou entrando porque o Marcos aqui vai ser o meu tutor, ele que vai me ensinar o que eu tenho que fazer. Se o Marcos tem alguma habilidade que ele não pratique, ou se tem alguma coisa que ele não sabe, também não vai passar para o colega dele. Enquanto que no momento que tu tem esse trabalho feito dentro da organização, tu tens a metodologia aplicada a partir da organização. Ela vai ter todos esses critérios e esses fatores para serem ponderados. Aí tem as competências administrativas também. Liderança, técnicas. Liderança. Essa eu falei. As relações interpessoais, então, a gente tem como conhecimento, contatos, interpretação, elementos, né, como habilidade. Nós temos adaptabilidade, negociação, feedback, relacionamento interpessoal, saber ouvir, né? E como elemento atitude, ser um apoiador, ter cordialidade, ter diplomacia, relacionamento com colegas, como trabalhar as emoções também. As administrativas, nós podemos falar de como conhecimento, né? Organização, planejamento, legislação, muitas vezes, da área onde atua. Como habilidade, nós temos capacidade investigativa, capacidade de resolução de problemas, organização, planejamento, visão sistêmica, comunicação escrita e verbal, dedicação ao trabalho. E como fator de atitude, engajamento, discrição, né? É um aspecto que é relevante, flexibilidade, hierarquia, interesse. E, por fim, a competência técnica, né, que hoje, falando em competências técnicas, tudo direto e indiretamente tem a ver com alguma questão informatizada. Então, também a competência técnica vão entrar conhecimentos na área de informática, normas corporativas, enfim. Habilidade, capacidade de interpretação, capacidade de priorização, determinação, tenacidade, né? A questão da resiliência, da paciência, daquelas questões que envolvem um trabalho sob pressão, estresse, vender ideias. E como elemento de atitude nós temos ser assertivo, né? Autoconfiança, autonomia, criatividade, proatividade e ponderação. E, por fim, então, as operacionais, como conhecimento, aperfeiçoamento, praticidade, trabalho. Como habilidade, né? Priorização, detalhe, capacidade de realização, destreza manual, ser meticuloso. E, como elemento de atitude, agilidade, assiduidade, firmeza,
prontidão. Acho que são esses, né? Então, pode até, assim, são tantos fatores que se torna até cansativo expor, mas é importante salientar o grau de profundidade que se buscou para que esses fatores integrem e tragam o resultado, um nível de detalhamento a ponto da empresa ter uma radiografia das competências que aquele cargo exige e que seu ocupante buscará ter, né? Obrigado, professor Ivone. Agora eu vou retomar aqui a apresentação, explicando um pouco de como funciona a questão comercial desse serviço que é o ECAD Competência. Bom, então, isso é uma questão que a gente, no estudo de caso e na emulação do negócio, apareceram algumas assertivas semelhantes a o colaborador não faz o trabalho da forma que eu espero. Isso é algo bem recorrente nos nossos consultores, quando questionados nas visitas técnicas, colheram esse tipo de depoimento. Então, o que essa assertiva tem a ver com competências empresariais? Absolutamente tudo é a nossa resposta. Pois no momento que a gente entende e internaliza o conceito de competências, a aplicação será um caminho natural na gestão de pessoas. No momento que a gente traz essa reflexão e tenta sensibilizar o gestor quanto é importante o conhecimento de competências. Então, o que é esse serviço que a gente está trazendo aos clientes? Definição de competências necessárias por cargo. Isso acontece através de links, nos quais a gente identifica as competências disponíveis. A gente vai mostrar isso posteriormente. E a entrega de serviços se dá, então, de lacunas que resultam da diferença entre a necessidade e a disponibilidade de cada caso. E o resultado disso é conciliar o capital humano com conveniência da empresa, ou seja, tirar do casuísmo, da subjetividade, algo tão importante na gestão do capital humano. Então, vantagens do serviço. Estar apto para reagir frente ao inesperado, que era uma das nossas discussões, o quanto a gente não se prepara em relação ao inesperado, né? Então, esse tipo de serviço ele te dá a possibilidade de criar um banco de dados sobre o capital humano e, a partir disso, melhorar o preparo da gestão, criar um padrão para desempenho, contribuir para a economia e resultado, uma vez que tu tens esse padrão, certamente isso vai afetar em taxa de turnover, taxa de rotação, e agilizar na identificação de necessidade de treinamento e desenvolvimento, porque a gente está o tempo inteiro falando de conhecimentos, habilidades e atitudes, e vai ser a partir desses relatórios possível mapear oportunidades de treinamento e desenvolvimento. Então, quem pode utilizar esse tipo de serviço? Consultores, profissionais para sua autoavaliação, empresas de todos os portes, gestores, portas e áreas de recursos humanos, como outras áreas. Em que situações a gente sugere a utilização? Programa de treinamento, programa de capacitação, programa de recrutamento e seleção, definição e aviso de hierarquia de cargos, processo de promoção, gestão de carreiras e processos sucessórios. Como a gente falou anteriormente, a professora falou, e o André vai demonstrar logo a seguir, basicamente a gente deve distribuir 100 pontos dentre as 5 competências: liderança, relações interpessoais, administrativas, técnicas e operacionais, e assim atribuindo a maior pontuação para a competência de maior relevância, e a gente vai ter, a partir disso, um mapa para cada caso. Lembrando sempre que o peso total das competências deve ser de 100 pontos, obrigatoriamente. Então, André, por favor, demonstrando.
sistema. Existe um formulário qual a gente manda para o cliente preenche o formulário conforme a sua necessidade, tem duas possibilidades. E aí, a partir disso, nós lançamos no sistema essas informações para facilitar para o cliente em questão. Sim. Bom, pessoal, a gente não vai conseguir apresentar para vocês o site, a gente vai compartilhar a tela, tá? Mas, resumindo, parece bem complexo a gente vendo todos esses fatores, essas informações de mapeamento, né? Então, o Instituto Eckhart ele fez vamos dizer assim, um software onde o gestor, de forma didática, né, ele pode preencher, digamos assim, eu quero fazer a contratação de um cargo de um diretor de vendas, por exemplo, digamos assim. Através de definição dele, individual ou de um grupo, ele vai definir quais os pesos que aquele cargo precisa ter para aquilo que ele busca. Então, através de um sistema, ele vai distribuir aqueles pontos. Digamos, ele tem que ter liderança, vou dar 30 pontos para ele. Relação interpessoal, vou dar 20 pontos. Ele vai ter que montar essa matemática, digamos, em cima daqueles itens que ele acha mais importante para aquele cargo. No momento que ele preenche essas relevâncias, digamos, no sistema, ele gera um link e ele manda para o colaborador fazer o preenchimento das 75 perguntas. Estas perguntas, então, são perguntas onde tem muito claro a informação e embaixo também, se a pessoa tiver dúvida, ela pode clicar e ela vai explicar o que aquela pergunta realmente pergunta, não é pergunta, quer dizer, exige que ele responda. Então, o funcionário vai responder isso e ele respondendo essas perguntas, ele vai fazer uma conciliação com o peso que o gestor definiu para aquela vaga. Então, nesses 75 fatores, ele vai poder ver individualmente qual elemento ele ficou superior ao que o gestor esperava, equivalente ao que o gestor esperava ou inferior. Ele deve trabalhar digamos, essa lacuna, né? Essa dificuldade que ele teve. Então, isso é uma ferramenta incrível para o gestor poder mapear ou centenas de colaboradores de forma eficiente, organizada, né? E isso é uma baita ferramenta para ele poder desenvolver aquele colaborador. Então, muitas vezes o colaborador pode chegar, mas eu estou pronto para ser um diretor de vendas. E não é uma decisão, digamos, do gestor dizer que não está. Então, ele vai ter toda essa base de conhecimento referente a essa pesquisa que foi feita, para mostrar para ele quais fatores ele ainda precisa avançar e evoluir para ele estar apto a atingir aquele cargo. Então, basicamente, a ferramenta faz tudo isso. Dá para fazer? Dá. Oh, perfeito. Então, aqui eu vou mostrar para vocês de forma... Então, digamos, esse aqui é o painel onde é o questionário de análise para cargo, né? Então, vamos botar aqui um nome, botar o meu aqui para teste, o e-mail, que é onde ele vai depois receber as informações. Qualquer, só te exemplo. Então, aqui o gestor vai começar a definir os pesos e ele está procurando para aquela vaga. Então, eu vou definir que cargo eu estou avaliando. Vamos botar diretor de vendas. Desculpa os erros de português, caso, porque eu não estou visualizando a tela muito bem. Função. Diretor. Então, pode ter vários subníveis. Está muito longe, né? Está pegando. Área que ele vai atuar dentro da empresa. Vamos botar área de vendas. Então, aqui embaixo, eu vou começar a avaliar o peso das competências. Qual é o nível de liderança que esse diretor de vendas tem que ter? Então, é um nível mais elevado. Relações interpessoais. Também tem que ser um nível mais alto. Administrativas, já nem tanto. Realmente, ele tem um corpo de operação por trás que auxilia ele nessa parte. Técnicas.
Não necessariamente ele tem que saber como fazer, mas ele tem que saber fazer, digamos, capacitar a equipe dele a fazer da forma correta. Conhecimento, exatamente. Então, também vamos poder botar uma nota mais baixa. E operacional. Ó, então, a ferramenta aqui embaixo também ela vai auxiliar a gente. Ó. A gente tem que distribuir sempre 100 pontos, né? Então, ela sempre vai informar para a gente também o que está faltando ou sobrando, que nos permite daí a gente corrigir. Então, vou botar mais pontuação em administrativas, que eu, avaliador, no caso, julgaria mais importante no cargo que eu busco. Agora, nós vamos avaliar de mesma forma, só que o item liderança. Você vai distribuir nos pesos. Eu vou dar uma utilizada para não... Depois vou para relações interpessoais, também vai dando os pesos que o gestor julgar necessário. E a última, administrativas, mais conhecimento, que como ele é um diretor, habilidade não necessariamente precisa tanto. E a última, digamos, seria a avaliação técnica. Peço desculpas, não está trancando. Bom, mas depois que o gestor preencheu todas essas informações, ele vai definir aqui no questionário as 75 questões. Aqui acho que eu vou pular, que senão vai demorar muito para vocês, tá? Mas basicamente assim, digamos, ele vai agora avaliar unicamente o item qualidade, digamos assim. Daí tem de 0 a 5, que são referentes aos níveis não necessário, necessário, muito necessário. Então, você avalia qual é o nível de experiência que a pessoa tem que ter em cada cargo especificamente. Então, basicamente, ele vai preencher todos esses formulários. Aí, lá no final, ele vai fazer um envio, essas informações vão ir para o sistema. Tá? Aí, o sistema vai gerar aquele relatório que eu comentei para vocês. Eu deixei um pronto aqui para mostrar. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Teve 2 colaboradores que responderam aquele questionário que a gente criou com a pontuação. Bom, então, basicamente assim, ele pode selecionar por um grupo de colaboradores daquele cargo, ter uma média do grupo, como ele pode também ter uma avaliação individual por funcionário. Deixa eu abrir um de funcionário só para a gente ter uma... Pode botar ali o funcionário lá embaixo, por favor. Isso. Tá. Então, aqui embaixo a gente vai ter um mapeamento de todas as competências que foram preenchidas. Consegue clicar na linha para abrir ali na flechinha do celular. Aí mesmo, pode ser, sabe? Isso, 2 cliques. Ó, então, ali a gente tem 47 com 63, são a numeração dos itens, tá? Mas, então, cada item, ó, a gente vai fazer uma avaliação. Olha, o score necessário, no caso, o avaliado ficou com domínio parcial, domínio pleno e assim por diante. Tá? Então, cada um dos itens ele recebe uma pontuação comparado com aquilo que o gestor queria mostrar para ele. Agora, deixa eu só imprimir aqui. Ó, daí, nesse relatório ali, a gente não vai conseguir mostrar muito por causa do tamanho, mas ó, os que estão em vermelhinho, por exemplo, são itens que o colaborador ainda não atingiu aquilo que o gestor achava necessário para aquele cargo. Os que estão em cinza são os que estão equivalentes, que ele atingiu exatamente aquilo que o gestor achava necessário. E os que estão em verdinho ficaram superiores àquilo que o gestor achava necessário. Então, isso aqui é uma rica informação para o gestor poder treinar e capacitar aquele colaborador para poder chegar naquele cargo desejado por ele. Então, aqui, usando a ferramenta, fica super fácil, né? Da gente entender e visualizar isso e também mostrar para o funcionário, né, quais itens ele precisa dessa evolução. Bom, então a gente apresenta aqui brevemente forma de contratação. Nós concluímos que existem 2 formas de contratar esse serviço. Uma delas que é o uso da plataforma, ou seja, o cliente recebe o formulário, define as competências necessárias requeridas, o Instituto lança no sistema, depois envia o link para o cliente responder o perfil disponível e no final nós emitimos um laudo da política de competência. Tem uma segunda possibilidade, que é o uso da plataforma mais análise do Instituto, que é se dar da seguinte forma, isso, em que o Instituto, o cliente envia para o Instituto a descrição do cargo ou discute com os nossos consultores a percepção sobre a necessidade das competências daquele cargo, nós lançamos no sistema
enviamos o link para o cliente responder o perfil disponível e depois nós enviamos o laudo das lacunas junto com uma análise, fazendo comentários a respeito desse caso. Então, era isso. Agradecemos a paciência que você tem em relação a esse tema que é mais comercial. E, por favor, passa de novo. Vai voltar para a professora para a gente falar um pouquinho de gestão de recursos humanos para fazermos um fechamento dessa ideia da metodologia, do serviço e da relação que isso tem com gestão de pessoas. Bem, pessoal, se torna um pouco cansativo, mas isso demonstra o grau de detalhamento da metodologia. Vamos lá. Eu poderia dizer assim, que de minha experiência, talvez uma das questões mais desafiadoras dentro de uma empresa é a comunicação. Muitas vezes, a gente, num processo seletivo, nós participamos do processo, imaginamos que vai ser uma coisa, ouve o recrutador nos dá as informações e chega no dia a dia e eu digo porque a gente ouve isso, né? Ah, mas eu não fui contratada para fazer isso. Quando eu entrei, me disseram que o meu cargo, depois de 3 meses, passaria para ser tal. Bem, mas me falaram que dentro do meu desenvolvimento profissional, depois de 1 ano, eu seria promovido. Enfim, são N questões, N perguntas que se tem no decorrer, vamos dizer, do contrato de trabalho, de coisas que não foram bem comunicadas, não foram pensadas ou não tinham sido apontadas, né? Tanto por quem está entrando, pelo profissional, quanto da empresa. E tem um outro aspecto que eu levanto aqui, que é a questão, né, da relação da empresa e do colaborador. A empresa tem seus interesses e sempre será assim. E o colaborador tem os seus interesses e também não vai mudar. Então, se eu tenho uma metodologia que isenta essa pessoalidade dessa contratação, que isenta essa pessoalidade na hora de promover e de avaliar, eu estou trabalhando numa organização, aí eu estou falando com o colaborador, eu estou trabalhando numa organização que está pensando, sim, no meu desenvolvimento profissional. Eu comentei numa outra ocasião, mas uma pesquisa que eu fiz dentro do Mercosul, que fatores fazem com que o colaborador se fidelize à empresa? O que mais pesa para o colaborador na sua caminhada profissional para que ele permaneça na empresa? O que vocês acham? Alguém sugere? Como? Hoje é dinheiro. O dinheiro sempre vai ser um fator crítico, não é? Porque entra naquelas questões que eu até coloquei, né? De sobrevivência, aquelas questões de crescimento, de satisfação. Então, a colega que colocou a questão de que estar alinhado, missão, visão e valores, com a prática da empresa. É um dos aspectos, né? E outro, a afinidade do trabalho com o colaborador. Pois é, nessa pesquisa, o que saiu em primeiro lugar foi a perspectiva do colaborador dentro da empresa. O que ele vai ser? Ele entrou com uma função, muitas vezes, por questões de como cada um está na sua caminhada de vida, né? A gente entra num trabalho, não necessariamente que a gente diga, bah, este é o trabalho. Não, eu vou começar nesse trabalho, mas depois, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aquele trabalho onde eu me identifique mais, mas onde eu veja, onde eu tenha possibilidade de crescimento profissional.
Eu posso esperar mais ou menos, não é? É lógico que concordo plenamente, né? Lá nas necessidades básicas de Maslow, né? A sobrevivência, o dinheiro, o salário é fundamental, mas a permanência do colaborador não seria o salário. Porque muitas vezes aquele salário ele vem em um lugar também, mas ele procura uma perspectiva profissional. Agora, a empresa precisa se organizar para ter isso, para que tenha um processo isento, profissional, e que não fique à mercê do gestor ou da chefia que está avaliando, que está recrutando. Eu vejo muitas vezes nos relatos de colaboradores a questão da pessoalidade. Gostei daquele candidato. Isso quando não é, a seleção não é feita também pelo time que torce. Também acontece. Pode ser de uma maneira menos acanhada, mais acanhada, mas essas coisas acontecem. E, para complementar, essa metodologia não é para empresa grande, é para empresa que quer trabalhar de forma profissional a gestão de pessoas. No momento que eu tenho um cargo bem estruturado, bem definido, eu sei o que eu preciso buscar no mercado. Embora a gente quer buscar sempre o ideal, né? Uma vez me disseram assim, mas é que tu está querendo me meter. Eu digo, não, eu sempre vou descrever o ideal. Aí depois, entre o ideal e o candidato que se seleciona, a gente já pode identificar aquelas questões em que a gente pode investir em treinamento, que a gente pode identificar, inclusive, possibilidades de aproveitamento em outros setores, de uma maneira impessoal. Então, esse é um ponto alto da metodologia. Outra questão que também surge nas organizações, que é básico, né? São os interesses da empresa e os interesses pessoais. Sempre, né? Eu quero, me interesso, a empresa se interessa. Sempre aquela relação que está ali estabelecida e é uma dinâmica constante na relação de trabalho. Então, por que eu falei na comunicação? Mas me prometeram no ano passado, quando fechasse o semestre, se o resultado fosse esse, me prometeram que me dariam uma oportunidade. Fica tudo no empírico, tudo no falado. Mas esse chefe nem está mais aí, né? Essa pessoa que te prometeu já nem está mais na empresa. Então, essa dinâmica das relações de trabalho, elas, por vezes, elas não facilitam o crescimento e o acompanhamento das pessoas. E vamos lá, gente, é um insumo mais importante. Eu sei que muita gente diz, aqui é rápido, não deu certo, vai embora, busca outro, ok, mas não constrói nada. Seu capital intelectual é uma padaria, né? Vai trocando, vai trocando. Então, por outro lado, eu pergunto assim, mas o colaborador, será que ele quer trabalhar nessa empresa? Será? Talvez ele se sujeite, mas não fique. Então, o trabalho vamos dizer, da gestão das competências, ela serve 360 graus, ela é de interesse do colaborador, da empresa, se é gestão de carreira, se é gestão sucessória, tu tens mapeado o teu inventário profissional, né? E, indo direto para as perguntas, para a gente também não ser tão, né, cansativo, o interessante é que esse grau de profundidade facilita para a gente. Esqueci de dizer isso. Não, pode estar certo lá nos fatores, aquilo está sendo previsto. E quem sabe, né? Se for o caso da outra versão, se aparecer alguma coisa que não foi contemplada, a gente vai estar trabalhando diretamente em cima. Eu tive aqui uma pergunta que veio de um aluno que quer saber se essa metodologia podia ser usada em órgãos públicos.
Até porque estatal é uma outra metodologia, se baseia mais no cargo de confiança e não na meritocracia, e sim em indicações, né? E sim em indicações. Então, nós estamos falando, né, numa iniciativa privada, a princípio, onde se estabelece, vamos dizer, as avaliações a partir de desempenho, a partir de resultados, né? A partir de competências, quem é competente, quem não é, enfim. Eu penso que os órgãos públicos tenham, como é que eu diria, legislações próprias. E com isso eles ficam limitados, engessados, ou vamos dizer assim, ficam dentro de uma trilha aonde eles possam fazer a sua gestão, né? Com certeza, eu vejo que essa elasticidade, esse trabalho, essa inserção do coletivo, do colaborador e do gestor trabalharem juntos. Então, não foi o que eu disse, o que o gestor falou. Está ali a avaliação. E nós, vamos dizer, pactuamos este resultado. Fica mais transparente. O gestor vai embora, o colaborador vai embora, e a pessoa que fica, o que está, o que foi transferida, ela tem uma segurança que aquilo que ela está buscando, as possibilidades continuam existindo. Não foi uma, nem duas, nem 10 vezes que eu peguei e que eu conversei em entrevistas de desligamento, esse sentimento de frustração. Eu pensei, quando eu entrei, quando a empresa era menor, quando fosse crescer a empresa, eu cresceria junto, e aí daqui a pouco as coisas não acontecem, e foram faladas em momentos distintos, por pessoas distintas, e o colaborador fica com carrega aquela insatisfação. Gente, nós ficamos aqui à disposição, agradeço mesmo Tá, sobre... a gente, no site do ECAD, tem um curso gratuito, são 5 aulas sobre competências, gestão de competências. Até para vocês conhecerem um pouquinho mais, assim, as terminologias, ou conhecer o trabalho, tá? Enfim, nós aqui, até porque somos um grupo de profissionais, como disse o Marcos, que a gente foi se aproximando e se interessando pelas áreas de atuação. Então, nós nos sentimos muito satisfeitos de podermos ajudar, independente de contratarem ou não, porque a gente sabe que esse resultado é um somatório de iniciativas, de vontades, enfim, e de perseverança, né? Porque, afinal de contas, as pessoas né, é a razão de ser, vamos lá. Nós ficamos abertos a alguma pergunta, se eventualmente vier, e eu vou procurar responder, porque como nós estamos ao vivo também, tá? Pode ser? Então, assim, atualmente, né, eu tenho pensamento realmente negativo, que agora de fazer uma carreira numa empresa, mas hoje, né, os milênios que estão no mercado, agora, eles não prestam atenção nisso, né? Eles já têm um pensamento mais líquido, né? Eles querem coisas instantâneas. Né? Não estou dizendo que é certo ou errado, né? Enfim, eu acho que até por um lado ele promoveu, né, digamos assim, a nossa, né, da geração X, a nossa maior estabilidade e continuidade nas empresas, porque a gente está ali, né, vai mais focado, vai querer ficar carreira, enfim, e ele já não, ele já tem uma oportunidade de estar saindo. Então, eu acho que hoje é um desafio muito grande para as empresas adaptarem isso. Então, quando se fala assim, em avaliação, fala em várias perguntas, enfim, o que tem assim em relação a novas gerações do mercado de trabalho? Começa comigo? Silvana. Silvana. A Silvana está apresentando uma preocupação que eu acho extremamente pertinente.
Nós estamos num modelo, né, de, vamos dizer assim, de sociedade, onde realmente, vamos dizer assim, que os ciclos são muito líquidos, muito rápidos, né? Hoje eu estou, amanhã eu não estou, hoje eu faço, amanhã eu não faço, hoje eu estou morando aqui, depois eu estou morando lá. Enfim, a sociedade como um todo, ela está numa dinâmica que, vamos dizer, de uma certa forma, um pouco na contramão do que a gente está proporcionando ou pensando em relação às organizações. Eu falo também assim de experiência, de contatos com pessoas, e as pessoas acham, existe, né? Nós estamos com uma geração assim bastante, não quero dizer sonhadoras, mas se eu tenho uma dificuldade, a primeira coisa que eu faço é pegar minha mala e ir embora. Só que a gente sabe que isso não é a solução. Então, essa questão da paciência, né, da inconstância, né, ou de eu não sei o que eu quero. Eu não sei, eu quero várias coisas, que bom, que bom. Porque se tu vai viver 80 anos, 90 anos, tu pode fazer várias. Tu pode fazer vários cursos. Tu não tem só uma área que tu goste. Mas esse imediatismo é que tem que ser, em cima desse imediatismo que a gente precisa refletir. Porque senão não se constrói, né? Hoje, esse não é mais um critério tão relevante. Mas em tempos, vamos dizer, um pouco atrás, primeira coisa que eu fazia quando eu começava um processo seletivo, pegar a carteira de trabalho. 3, 4, 5 empresas em 2 anos. Eu vou atender por respeito, por educação, não sei o quê. Mas já se descartaram. Agora, hoje, lógico diferente. Que experiências ele teve? Essas experiências agregadas, ele melhorou, né? Ele está num caminho que ele está construído, porque senão assobiar por falta de chupacanga, gente, não, a pessoa não segue uma trilha que vai trazer um resultado mais favorável. Então, eu entendo que mesmo com toda essa dinâmica de sociedade, pensando nas pessoas, no ser humano, nós ainda somos um ser gregário. Eu ainda quero dizer assim, eu não, eu quero morar sozinho, tu quer morar sozinho, mas tu quer saber de tudo que acontece à tua volta, né? Tu precisa das pessoas, tu precisa trabalhar no coletivo, e mesmo que a maioria das pessoas queiram ser ou serão empresários, microempresários, eles serão as pessoas que vão trabalhar com eles. Com eles precisarão também selecionar seus fornecedores. Eles precisarão também ter a oportunidade de entender, tá, esse não serve como meu parceiro, né? Então, eu não vejo que essa relação vai facilitar. Eu acho que ela vai ser mais complexa ainda. E por isso que eu penso que no momento que eu tenho uma metodologia, ao menos para seguir, para me referenciar, eu estou, ao menos, de uma forma mais consolidada. Respondi. Sim. A pandemia só acelerou isso. Não. Mas eu acho que inteligência emocional tem que ser um quadradinho dele. Porque eu acho que ele integra a minha geração, não é a gente. A gente tem a minha então, uma pergunta mais para eu falei que muito dela, o que acontece? Se ela estão dispostos a cuidar entrando, estavam 20 anos, era muito que eu há 20 anos, e eu mais comunidade na empresa, será que não vai ser muito mais que ele? Eu acredito que o muito mudou. Dizendo claro que eu não faço isso para contar com você. Só
ó, vamos ficar. Essa gente mostrar uma besteira e eu digo, ah, mas eu vou ter uma aula melhor, eu vou fazer isso. Eu fiquei enganchado virado. Era muito mais simples. Então, estava lá as funções e depois a gente teve então, foi errado que você quebrou, foi errado que você iniciou. Só que não olhava também ele funcionava. Sabe, você viu que chegou para tudo. Mas ele foi um desastre. Eu não vi dessa avaliação, mas não sei se essa relação está voando, né? Relação com o pessoal, começou, não? Otávio. Assim, ó, perfeito, Otávio. Eu vou só repetir a tua pergunta para as pessoas que estão online. Tá? Na realidade, ele fez uma reflexão sobre o perfil, né, do jovem, vamos dizer, das gerações atuais, por não ter perseverança, por qualquer... O que eu, de alguma forma, havia comentado, quer dizer, é tudo muito rápido, não gostei, não quero, enfim, né? Mas na nossa metodologia, tudo tem a parte de inteligência emocional, sim. Tanto é que a parte de conhecimento, habilidade, atitude, na atitude foi na parte psicológica. Mas, enfim, Otávio, é lógico, gente, que uma metodologia, ela por si só, ela não será o resultado único de um processo. Porém, ele conduz um trabalho de maneira mais profissional e pessoal, né? E com fatores a serem discutidos com o ocupante e com o gestor, né? Agora, essa questão que tu estás colocando as pessoas preferem WhatsApp, preferem não falar, escrever, enfim, só que a colheita disso, nós já estamos vendo e vamos ver de uma maneira muito mais clara, né? Nós estamos vendo que a juventude começa aos 10 anos, o adolescente, mas ele termina aos 40 na casa, né? Enquanto a gente mora com os pais ainda, né? Ou então, as pessoas, qual é vamos dizer, o maior obstáculo que as pessoas têm no processo, muitas vezes? Eu vejo no processo, seja seletivo, seja no processo de mostrar o seu trabalho, é de falar, é de trocar ideias, de fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Porque tu dispõe, uma coisa é nós conversando aqui frente a frente, outra coisa é eu digitar. Eu mandar lá o bonequinho, o kkk, o RS, né? Isso é mais fácil, é mais igual. Então, eu acho não. Eu não tenho essa informação de como está a relação mercado de trabalho com essa geração. Eu só sei que a juventude começa antes e termina bem depois. O amadurecimento de uma galera está sendo na casa dos pais. Então, isso já é um fator de sociedade, de desenvolvimento, enfim, muito preocupante, né? E essa questão de ficar 20 anos numa empresa, só que antes a gente ficava 20 anos numa empresa fazendo a mesma coisa, porque os ciclos eram longos. As coisas não mudavam, os ciclos eram longos. E bem como você acertar. Ah, não, eu trabalhei. Eu posso dizer para vocês, trabalhei 24 anos na empresa, e na outra 16. Não me pergunte o quê, porque aí eu vou ter que dizer o que eu fazia. Não, estou brincando, mas é assim, ó. Tu pode trabalhar 4 anos e aprender e fazer muito mais do que, de repente, outras pessoas trabalhavam 20 fazendo a mesma coisa o tempo todo. Mas era assim, porque as coisas não mudavam e não exigiam também uma mudança, seja de formação, seja a mudança tecnológica. Quanta gente ficou pelo caminho quando veio o advento da informática? Quantas pessoas até agora não vão no banco?
né? Pessoas que não assumiram, não assumiram. E assim, as pessoas que não vão acompanhando, elas vão ficar pelo caminho. Mas assim, ó, hoje nós temos muito mais empreendedores e empresários, microempresários, do que nós tínhamos antes. Então, a relação é de dono para dono. Então, eu também, o empresário começa a escolher melhor seu fornecedor. Então, se tu não desenvolveste habilidade, se tu não fizeste uma trilha, nem como trabalhador, nem como colaborador, nem como empresário, tu vai ter elementos para tocar adiante. Ou melhor, né, que vai terá dificuldade de seguir adiante seu negócio. E por isso a gente manda fazer. Quantos de vocês mandam fazer um serviço por indicação? Não me indicaram, porque lá tem um fotógrafo bom. Tu não vai falar com os fotógrafos, tu vai ver aquele que te indicaram. Tu não vai esperar receber uma fotografia boa para procurar. Ela não é. Então, na hora de definir, na hora de te expandir no mercado, a concorrência é grande. Ela não é. E a concorrência grande exige o quê? Competência. Então, seja numa relação de empresa, seja numa relação de PJ, gente, o mercado está muito mais competitivo do que era. Porque, exatamente o que eu estava dizendo, os ciclos são curtos, vão mudando e tu tem que... Vocês estão aqui numa formação, daqui a pouco fazendo outra formação e outro curso. Antes dizia assim, fez faculdade, deu. Tá, né? Tá tranquilo. Hoje não, né? Hoje é o mínimo. Às vezes eles dizem, não, isso é o mínimo. Tá, mas eu quero saber o que tu sabe fazer. Qual a experiência que tu tens? Eu tenho uma outra pergunta aqui, da Juliana Gades. Acredita que o home office irá mudar a forma como a gestão de pessoas é feita hoje? Ela já mudou a forma. Ela mudou a forma da relação de convivência, mas não mudou a forma de avaliar as pessoas. Não é porque eu trabalho com pessoas todo dia que eu vou achar que ela é melhor ou pior. Eu vou avaliá-la por resultados. Eu vou avaliá-la por indicadores que a empresa cria. Então, eu acho que sim, a forma de convívio é diferente, mas eu creio que como é que eu vou dizer? A maneira de fazer a gestão e de avaliar, de promover, e de identificar quem são aqueles profissionais bons que tu tens, vai continuar. Os critérios vão ser o mesmo, porque o elemento primordial é a pessoa. A pessoa que vai ter compromisso não vai ter. A pessoa que vai ser, enfim, competente não vai ser. Então, talvez até mais importante, né, hoje, no fato de terem pessoas que estão dispostas por cidades diferentes, estados até diferentes, quiçá países, ter uma ferramenta em que tu consigas tirar da subjetividade a avaliação e ter algo concreto para efetivamente avaliar. Eu só queria fazer mais uma colocaçãozinha. Agora, esse final de semana, eu estava conversando com uma pessoa cujos filhos resolveram. Quanta gente foi para Portugal já, Itália, ou que tiraram visto, enfim, estão trabalhando lá, ou estão empresa brasileira, mas em home office lá, ou estão lá e passam o tempo aqui. Isso está sendo uma prática já, né? Esses profissionais não têm, pode ser 40 anos, tá? Aí agora, não, isso é muito bem, viagem,
dão palestra, tá? Só que eles estão assim, eles agora estão se planejando quando é que eles vão voltar. Por que não voltar? Ah, porque tem isso, tem... Então, assim, ó, eles querem continuar nesse tipo de trabalho, mas eles querem voltar buscando outros valores, talvez que eles experimentaram fora e que eles querem resgatar aqui. Ou tem gente também que está aqui e que quer ir para fora. Mas o que eu quero dizer é que a essência humana, né, de ser um ser gregário, de buscar a sua semelhança, seja seus princípios, seus valores, como tu colocaste, né? Princípios, valores, estar numa comunidade onde a gente tem afinidade, numa empresa onde a gente tem afinidade, né? Isso ainda pesa e sempre vai pesar. Os amigos da gente são assim. A família, os vizinhos são assim. Então, eu não quero dizer que isso pesa, está lá no nosso... Coisas que no somatório podem nos fazer tomar decisões que a gente talvez nem... que vocês nem estejam pensando agora. Né? Isso é bom, isso tem um lado bom, o lado de a gente se desacomodar, de a gente se, sabe, sair da zona de conforto, como a gente fala, mas não como uma questão de sofrimento, mas uma questão de oportunidade. Né? A gente poder discutir, ou poder trazer, ou poder ajudar. Gente, nós precisamos ficar melhores. Ajudando, tem muita coisa para se ajudar. E essa é uma proposta nossa, de que lá nas empresas, ou vocês mesmos, como profissionais, vocês possam se valer e se autoavaliarem, porque às vezes a gente enfrenta o mercado e sempre pensa que o outro é melhor. Não, o cara me disse isso, fiquei chocada. Não, só um pouquinho, mas eu não sou isso. Eu fiz a minha avaliação, eu tenho... O autoconhecimento ele também faz parte da nossa caminhada. E não é só a gente se preparar para que a empresa goste da gente. Eu queria gostar da empresa para mim, né? Enfim. Gente, Bom, gostaríamos de agradecer o tempo, a paciência, quem nos assiste presencialmente e pela internet. Um último recado, nós queremos dar 3 avaliações dos participantes. Então, o professor vai fazer alguma dinâmica e algum sorteio. Depois o professor entra em contato comigo, me manda os vencedores, o telefone, o contato daqueles que forem agraciados, e a gente faz questão de fazer uma avaliação gratuita. E obrigado, professor, pela oportunidade. Eu agradeço muito a disponibilidade do Instituto ECAT, né, o Paulo, que é o presidente lá, a gente ainda continua como presidente do PECC, né, ele é o presidente, foi o orientador de mestrado, de doutorado, né, ele foi orientador de doutorado, então deu uma pronta resposta, e foi muito em cima do prazo que a gente tinha, normalmente ele estabelece. Acredito poder contar com a participação de vocês, já desde agora, já estendendo o convite para os próximos eventos que vão ser feitos, isso anualmente a gente faz. Então, para a gente poder firmar novamente a nossa parceria entre instituições, o Instituto ele é uma instituição, assim como a nossa faculdade, então, novamente, então, eu agradeço a presença e a participação de todos vocês.